Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem e em casa. Quem está falando aqui é a professora Nicó e hoje eu vou falar especificamente sobre a região dos olhos, tá? Quem tem acompanhado as minhas aulas tem percebido que eu tenho feito a preparação da pele inicialmente, depois a base pele e agora a gente vai fazer passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Então, para hoje, eu vou fazer, na realidade, duas técnicas. Vou fazer uma técnica de aumento e outra técnica de diminuição dos olhos. Por que que eu vou ensinar aumento e diminuição? Porque, na realidade, a gente costuma utilizar no nosso dia a dia algumas maquiagens específicas, né, para a região dos olhos. Só que nem sempre a gente usa o material de forma adequada. Tem muita gente que costuma usar lápis, por exemplo, e passa na região interna. Então, às vezes, ela quer ter um efeito de um olho maior, né? E ela está usando errado. Ela está usando a técnica invertida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar essa explicação para vocês. Eu espero que vocês acompanhem. Então, eu separei aqui alguns materiais para a gente usar, tá? Lembrando antes de higienizar as mãos, né? Com álcool gel, certo? Não esquecer. Então, estou fazendo isso agora, tá? E aí a gente vai começar. O que eu separei aqui foram alguns pincéis, separei um lápis preto, tá? E algumas sombras. Eu, na realidade, não uso lápis preto. É muito raro usar lápis preto para fazer maquiagem dos olhos. Só que tem muita gente que usa lápis, né? Não só preto, mas como marrom e outros tons. Eu costumo usar sombra, né? No meu caso, eu sempre uso sombra que é uma sombra mate, e uso muitas vezes ou nos tons de os terrosos, seria marrom, ou preto mesmo, tá? Mas a minha explicação aqui, então eu vou falar sobre o lápis, o uso do lápis, e depois eu faço a explicação do uso da sombra, tá bom? Então eu separei aqui um lápis, que é um lápis preto, né? Até porque a gente também tem que observar qual é o tipo de cabelo que a gente tem, né? Então, no meu caso, vou usar um lápis preto, que combina muito mais com a minha sobrancelha, que é preta, né? Então, eu vou aqui, ó, deixei um lápis apontado, não precisa ser muito apontado, tá? Para também não ficar muito fino, até porque às vezes a pessoa não tem muita prática. Então, o ideal é ter uma ponta um pouco arredondada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar na região dos meus olhos, vou ficar mais próximo aqui para vocês verem. Eu vou aplicar na região superior do meu olho. Então, eu vou colocar aqui no cantinho e vou aplicar esse lápis, tá? Nem vou preencher ele inteiro. Aproveitando, eu separei aqui um pincel que eu costumo usar bastante, que é um pincel chanfrado. Não sei se dá para observar aqui, ó. Ele é cortado em diagonal, ele é chato e diagonal. Eu vou usar esse pincel aqui, ó, para dar esse efeito que eu quero, que é de um esfumado nessa região dos olhos. Aqui, ó. Não precisa puxar muito o olho, não, tá? Então, eu apliquei aqui um pouquinho. Então, já dei o efeito, ó. Né? Tá bem suave, tá? E já deu uma diferença no outro olho. Lembrando que eu estou com base, corretivo e passei um pouco de pó facial. Hoje até usei um pouquinho de brilho labial, tá? Para não ficar com uma cara assim tão apagada. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu fiz esse traço e dei uma esfumada com esse pincel chanfrado. Existem outros pincéis para aplicação de sombra, que são esses aqui. Eu tenho o chato nele em linha de gato, tem um outro que é mais arredondado, ele até tá sujinho, né? Esses pincéis são da MAC, tá? Mas pode ser qualquer outro tipo de pincel. Aí vocês têm que ver o que vocês têm em casa, ou pincéis que vocês também podem adquirir ao longo das aulas, tá? Então, agora, com o mesmo lápis, eu vou aplicar na região inferior. Então, primeiro eu apliquei aqui na região da pálpebra superior e agora eu vou aplicar na região inferior. Então, vou aqui e vou aplicar bem aqui no cantinho. Ver se dá para ver. Aqui. Não vou até o final, tá? O que eu vou fazer?
Eu vou pegar e vou também dar uma esfumada. Aqui. Lembrando que eu não estou passando na linha d'água, tá, gente? Eu estou aplicando só na parte externa do olho, tá? Então, bem assim, sutilmente, eu tô fazendo essa aplicação. Aqui, ó. Com isso, eu já fiz o aumento do olho. Dá para perceber que esse aqui tem um aumento, né? Esse aqui tá com aumento. E esse aqui não tem nada, tá? Zero maquiagem. Eu não apliquei nada por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui um lápis, que normalmente a gente costuma usar, que é um lápis para dar um brilho, né? No nosso olhar. Então, existem lápis, esse aqui é um branco, mas existem lápis que é da cor, é uma corzinha de pele, tipo um rosé bem clarinho, que também a gente pode usar e a gente aplica na região da linha d'água, tá? Que vai aumentar mais ainda o meu olho. Esse efeito é muito legal, tá, gente? Tomando cuidado, né, com a região aqui, né, do cantinho. Tira aqui. Então, olha a diferença. Aqui, ó. Só porque eu apliquei um pouco de lápis. Tá vendo? Então, agora, um olho tá sem nada, né, que dá para observar, e o outro aqui com um aumento, tá? No outro olho, né, o que eu vou fazer? Vou fazer a técnica inversa. Então, ao invés de aplicar na parte externa, vou aplicar na parte interna. E aqui eu vou dar só uma suavizada aqui do olho para ele não ficar sem nada, tá? Então, não vou aumentar o olho, vou fazer só uma aplicação sutil aqui, ó. Só para não ficar sem nada. Não tão grosso como eu fiz com o outro. Com a aplicação com o pincel chanfrado, vou dar uma suavizada aqui, bem sutil. Mas o que vai dar a diferença da maquiagem, ó, vocês estão vendo que eu fiz assim, menos que esse aqui, tá? Vai ser justamente a aplicação do lápis na parte interna do olho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, vou aplicar na linha d'água, tá? Eles vão falar assim, mas e qual? Olha a diferença. Num olho com aumento e um olho com diminuição. Aí eles vão falar, mas e qual? Por que a pessoa vai usar um olho para fazer diminuição? Muitas vezes existem alguns personagens em teatro que a gente precisa fazer essa redução do olhar, né? Às vezes por algum tipo característico. Então é necessário fazer a diminuição. Por isso que vocês têm que aprender os dois, né? Tanto o aumento quanto a diminuição. E tem muita gente que usa a diminuição no dia a dia, achando que está com o olho maravilhoso. E na realidade, ao invés de fazer aumento, a pessoa está fazendo diminuição. Então, às vezes a pessoa já tem um olho pequenininho e fica mais ainda, porque ele vai ficar mais fechadinho. Então, aqui, ó, a diferença. Aumento e diminuição. Tá vendo aqui, ó? Eu apliquei só na parte interna. O que vai fazer com que o olho também abra o olhar, né? Que também a gente pode usar, usar um Curvex, né? Que também tem muita gente que usa Curvex. Eu não vou aplicar Curvex aqui com vocês. E podemos aplicar também o rímel. O rímel também faz o alongamento dos cílios, tá? Então, o que eu posso aplicar aqui? Para uma dica, né? De aplicação é a gente aplicar de cima para baixo e de baixo para cima. Vocês vão ver que o olho vai ficar maior mesmo. Olha a diferença com o rímel. Também posso aplicar na parte inferior. Aqui. Olha que legal. Aí, o que eu posso fazer se eu não quiser usar um rímel preto ou marrom? Eu posso usar, na realidade,
um rímel incolor também funciona, tá? Porque ele faz o penteado dos cílios e deixa também alongado, tá? Então ficou bem simples, é uma técnica bem simples. Isso vocês podem fazer, não precisa ter muito materiais, né? Muitas coisas para fazer. E com um lápis e um pincel, eu já consigo fazer essa transformação. Muitas vezes o lápis já vem com um esfumador aqui também, né? Vocês vêm com uma escovinha. Então é importante que vocês observem se também já vem com esse componente a mais que vocês vão poder usar, tá? Então essa é minha primeira dica de aumento e diminuição, tá? Na sequência eu vou explicar para vocês a aplicação da sombra, tá bom? Até lá!